Mateus capítulo 9. O verso 14 fala assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será retirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa nova, porque o remendo tira o pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está dizendo essa palavra. Queridos, o foco aqui é sobre o jejum. O foco dessa passagem aqui é justamente sobre o jejum. Quando no verso 14, quando fala aqui que os discípulos de João aqui se refere a João Batista. João Batista, nós aprendemos na escola bíblica dominical, que João Batista ele foi o precursor de Jesus. Ele era o Messias na qual Malaquias disse: olha, eu vou enviar o profeta Elias, se preparem. Então João Batista ele foi o precursor, então ele foi o primeiro a pregar o evangelho, foi João Batista. Ele está pregando o evangelho, ele está pregando sobre arrependimento. Se arrependam, povo. Então João Batista ele cria o seu grupo, ele cria então os seus discípulos. As pessoas então passam a ser seguidores de João Batista, depois que vem Jesus. Depois Jesus se manifesta como Filho de Deus. Ele é batizado no Rio Jordão. Então por isso que está tendo esse assunto aqui. Os discípulos de João perguntam para Jesus sobre os seus discípulos. Por que nós jejuamos e os fariseus jejuam, e os seus discípulos não estão jejuando? Queridos, o jejum tinha se tornado uma prática muito comum entre os judeus, e isso continuou pelos cristãos, por isso nós jejuamos hoje. Mas começou essa prática lá nos judeus, lá no judaísmo. Segundo o dicionário bíblico, ele fala assim, segundo o dicionário bíblico, a palavra jejum, ela significa abstência de comida. A palavra jejum significa abster-se de comida, comida sólida. A palavra jejum do grego é a palavra nesteia, que significa sem comida, é ficar sem comida. E o que chama a atenção, aqui em várias traduções, eu peguei o dicionário e eu comecei a discorrer ali sobre o significado da palavra nesteia do grego. E você vai vendo que você tem toda uma mensagem, tem todo um contexto, toda uma história, tem a etimologia. Então você vai lendo ali, dá uma página inteira, só a palavra nesteia. Então eu fui pesquisando e eu fui vendo que essa palavra ela tem ali vários significados, ou melhor, a palavra nesté ela vai trazendo para você algumas informações, mas todas as traduções existia ali algo que me chamou muita atenção, porque todos concordaram na palavra nesteia, todos concordaram que ela significa, em todos os aspectos, significa um elemento de negação. Então a palavra jejum significa um elemento de negação. Então jejuar significa negação. Você tem que negar alguma coisa. Não é ficar sem comer simplesmente, mas é um elemento de negação. Você precisa negar. Jejum significa tristeza. Porque a palavra elemento de negação, ou essa frase, né, elemento de negação, ela vai significar que isso traz tristeza, traz a palavra contrição. Pessoa contrita. Significa arrependimento. Então o jejum tem que trazer arrependimento. O jejum tem que provocar em você um elemento de negação.
que o elemento de negação significa tristeza, contrição, significa arrependimento. Se você jejua, se isso não trouxer arrependimento, não significa jejum. Isso não é jejum. Você ficou sem comer. Você fez uma dieta. Então o jejum ele tem que trazer esse elemento na qual nega, na qual traz tristeza. Em Levíticos 16, nos mostra que o jejum começa ali. É dito para o povo de Israel, chamado de o dia de expiação. Ali era o jejum oficial de Israel. Deus convoca ali para o povo um jejum solene. Todo o povo de Israel separa o dia de expiação para jejuar. Então o jejum começa aqui. No grego é a palavra Yom Kippur. Então é o dia do Yom Kippur. Até hoje os judeus fazem o Yom Kippur. Todos os anos eles fazem isso. Até o dia de hoje. Então o jejum ele dá início ali. Exatamente no dia de expiação, ou conhecido como Yom Kippur. A palavra Kippur do hebraico significa Senhor nos perdoa. Significa perdoar. A palavra Kippur significa perdoar. Então o jejum em Israel era o Yom Kippur. Era assim, Senhor nos perdoe. Senhor, precisamos do teu perdão. Então era um dia de tristeza. Era um dia solene. Todo mundo tinha que andar. É igual os crentes de hoje, né? Quando faz jejum, né? É aquela tristeza. Ô irmão, tá bem? Estou jejuando hoje. Ô irmão, estou jejuando hoje. Ô irmão, eu sou tão espiritual, eu estou jejuando hoje. Porque o jejum ele tem que provocar isso, ele provoca isso. Aí nós vemos nos evangelhos que falam assim, olha, você quando for jejuar, lava o seu rosto. Joga uma água no seu rosto aí, não precisa ficar dizendo que está jejuando. Você fica parecendo uns hipócritas, né? Então lava o seu rosto aí. Então esse era o significado, esse era o dia da expiação, ou Yom Kippur. É um dia de jejum, era um dia de arrependimento, era um dia de reflexão, chamado de um dia de reflexão do calendário judaico. Tinha um dia certo para todo mundo jejuar, e todo mundo jejuava. É o dia mais sagrado do ano para o judeu. E simboliza a expiação dos pecados de toda a nação de Israel. Então aqui surge o dia do Yom Kippur. Aqui surge então o dia do jejum. Começa aqui. Nesse dia, os judeus não comem nada. Eles não tomam banho. Adolescente ia se amarrar nisso aqui, né? Depois já então uma semana sem tomar banho. Esse jejum para adolescente seria ótimo. Eles não trabalhavam. Nossa, imagina. Não vai trabalhar. Sério? Então vou jejuar 3 meses. Não vou trabalhar, imagina. Então esse dia eles não comiam, eles não tomavam banho, eles não trabalhavam. E os dias de hoje, eles também não usam equipamento eletrônico. Ixi, agora deu ruim. Agora não vou mais jejuar mais não. Eles não podem utilizar televisão, né? Eles não podem usar telefone, acessar redes sociais, internet, nem pensar. Então esse é o dia de jejum. Para quê? Para que eles pudessem pedir perdão pelos seus pecados. Então eles separavam o dia de expiação. Não comiam, não tomavam banho, não trabalhavam, não mexiam em redes sociais. Eles ficavam o dia todo ali tristes, jejuando, pedindo perdão para Deus. Essa prática, então, ela se estende para os primeiros discípulos. E nós vemos aqui o discípulo de João. Começa aqui. Então, o que tudo indica é que o dia que João fala assim, ô Jesus, nós estamos jejuando, os judeus estão jejuando, mas eu não estou vendo os seus discípulos jejuar. Então tudo indica que eles estavam no dia do Yom Kippur. Eles estavam vivendo esse dia. E eles não estavam jejuando. Peraí, mas todo mundo tem que jejuar, por que os discípulos estão jejuando? Que história é essa? Então, Jesus é questionado. Olha o verso 15. Não, vamos ler o verso 14 de novo. O 14 de novo. Vieram depois os discípulos de João
e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes? Olha a palavra aqui, tristes. O que é a palavra tristes? Elemento de negação. O grego nesteia. Como eles podem estar nesteia, elemento de negação, tristeza? Como eles podem estar tristes? Isso é, como eles podem estar jejuando? Essa tristeza aqui é a palavra nesteia do grego. Elemento de negação. Como podem os convidados para o casamento estar nesteia, tristes, enquanto o noivo está com eles? Como pode? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Agora não. Eles vão jejuar depois. Jesus estava ensinando a respeito da necessidade, da pureza e da sensibilidade de motivo para o verdadeiro jejum. Eu não quero que vocês jejuem por jejuar, mas que vocês entendam o que é o jejum. Não é simplesmente vocês ficarem tristes, ou melhor, não é simplesmente ficar sem comer nada, não é isso. Por isso os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Não, peraí, eu vou primeiramente ensinar vocês o porquê de jejuar. Sem entendimento não adianta, eu preciso que vocês entendam. Não deve ser feito sem um motivo correto. O porquê de jejuar. O que nós entendemos sobre o jejum. Jesus se manifesta aqui como noivo, eu sou o noivo. E o jejum é uma reflexão sobre os nossos pecados. O que o jejum tem que fazer é refletir sobre os nossos pecados. Deve haver arrependimento de pecado. Este é o verdadeiro sentido do jejum. Você jejua para que possa vir arrependimento sobre o seu coração. Você jejua em Yom Kippur para que você possa pedir perdão pelos seus pecados. Jejuar sem pedir perdão não é jejum. Para Israel não é jejum. O jejum tem que ser triste. Oh, Senhor, sou pecador. Aí joga pó na cabeça. Oh, Senhor, sou pecador. Esse é o Yom Kippur. Vestir roupas de pano de saco. E veste aqueles roupas de saco. Senhor, me perdoa, Senhor. Esse é o Yom Kippur. Jogar cinza sobre a sua própria cabeça. Isso é arrependimento. Então, os discípulos de João estavam no Yom Kippur, estavam se arrependendo, isso é, estavam jejuando. Estavam, talvez, dessa forma, usando um pano de saco, talvez jogando terra na cabeça. Ô Jesus, os seus discípulos estão de uma vida boa. Estamos aqui chorando pelo nosso pecado e vocês aí, comemorando aí, estando junto aí. O que está acontecendo? Jesus fala, não é certo. Eles estão numa festa de casamento. Como é que eles vão ficar tristes? Eu estou numa festa. Como é que eu vou jejuar com um banquete? Eles não vão jejuar agora. Eles estão comigo. Porque eu sou o noivo. E eu estou ensinando sobre a salvação. E eu estou ensinando sobre o verdadeiro arrependimento. Eu é que perdoo o pecado. Eu sou o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Então eu ainda estou com vocês. Então vocês não vão jejuar agora. Porque qual é o significado do jejum? Pedir perdão. Esse é o jejum verdadeiro de Israel. Então como é que vocês vão pedir perdão sendo que eu ainda estou aqui? Calma, eu ainda vou morrer. Calma. Eu estou ensinando vocês que eu vou perdoar os seus pecados. Aí sim, quando eu for retirado, quando eu for para o céu, aí sim vocês vão jejuar. Mas agora não. Então o jejum não foi abolido por Jesus, jamais. Só estou dizendo, calma. Porque vocês vão entender o que realmente isso significa, para que quando eu for para o Pai, preparar lugar para vocês, aí vocês vão jejuar. Mas eu ainda estou com você, calma. É isso que está falando. Queridos, segundo um dicionário bíblico, fala assim, as respostas de Jesus às perguntas dos discípulos de João e dos fariseus, revelam o seu próprio método.
revela o seu propósito e o seu método. Eu resumi tudo aqui. Não há que duvidar que Jesus e seus seguidores observavam o tal jejum como o dia de expiação, Yom Kippur. Mas Jesus não impôs nenhum jejum para eles. Porque ele ensinava, o que Jesus ensinava era satisfatório para a mudança de caráter e de propósito. O que está querendo dizer aqui? Não adianta você fazer jejum se o seu caráter não foi mudado. Não adianta você fazer jejum se você não entendeu quem você é ainda. Não adianta fazer jejum se você ainda está brincando com o evangelho. Não adianta você fazer jejum se está levando nada a sério. Não adianta. Esse não é o propósito. Entenda sobre o seu caráter. Entenda sobre a sua seriedade com as coisas do Senhor. Aí depois que você entender tudo isso, aí sim. Aí nós vamos começar a falar sobre jejum. Você entende, queridos? O que nós primeiramente precisamos? Nós precisamos primeiro entender. O que está acontecendo é que nós estamos numa vida frenética de fazer. Acha que é o fazer que vai mudar a sua vida. Acha que é a religiosidade, é aquelas situações tão assim, eu vou fazer para que as coisas mudem. Eu vou jejuar para Deus abrir a porta de emprego. Eu vou jejuar para que minha mãe se converta. Eu vou jejuar para eu trocar de carro. Isso não faz o menor sentido. Você não jejua para você poder trocar de emprego. Você jejua para que você possa conhecer a vontade de Deus, se é vontade de Deus trocar de emprego ou não. Eu vou jejuar para que para que o fulano se converta. Não. Você vai jejuar para que você possa ter estratégias para falar do evangelho para o outro irmão. Para ele poder se converter. O jejum, ele tem que haver uma mudança interna. Antigamente os judeus jejuavam para haver mudança. Eles jejuavam para pedir perdão. Jesus fala assim, calma. Primeiramente precisa mudar o seu caráter. Primeiramente precisa mudar a sua mentalidade sobre o que é o evangelho. Nós não conhecemos o evangelho. Nós conhecemos o fazer. Eu tenho que fazer. Olha, se eu não tiver no ministério não vai fluir minha vida. Olha, se eu não tiver um diaconato minha vida não vai fluir. Olha, se eu não tiver no ministério de louvor minha vida está toda perdida. Olha, se eu não tiver no som minha vida... Não. Olha, se eu não jejuar, não, está tudo errado. Não é isso. O dia do Yom Kippur era um dia que todo mundo sabia que tinha que jejuar. Eu tenho que jejuar. A pergunta é, por que você jejua? Eu não sei não, meu pai jejuou, eu também jejuo. Não sei não, é tradição da minha religião. Eu não sei por que eu faço as coisas não, só estou fazendo porque falaram que era assim. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós temos que entender. Você não faz nada para obter alguma coisa. Não. Você não faz para obter o favor de Deus. Não. Você faz porque você já tem o favor de Deus. É diferente. Eu não venho para o ministério de louvor para poder fazer alguma coisa. Não. Primeiramente eu sou alguma coisa para poder fazer as coisas para o Senhor. Eu não jejuo para que Deus venha me abençoar. Eu jejuo porque eu já sou abençoado. É isso que Jesus estava ensinando para esse povo. Não, eles não vão jejuar agora porque eu sou o noivo. E eu estou ensinando sobre casamento primeiro. Primeiro vamos nos casar para depois jejuar. É isso que ele está falando. Olha o verso 15. Nós já lemos o verso 15, não é isso? Agora eles irão jejuar porque eles entenderam o verdadeiro significado do jejum. O verso 15 fala isso, eu ainda estou com vocês. Nós estamos numa festa ainda, calma, não vou, né? Não é agora. O Hernán Dias Lopes diz assim, Jesus reafirma que o jejum é um exercício espiritual legítimo e que chegará um dia em que seus discípulos jejuarão. Mas agora, enquanto está com eles, estão como numa festa de casamento. E esse não é o tempo para jejuar.
mas um tempo para celebrar. Nós vamos celebrar esse casamento, o meu relacionamento com o Senhor. Depois eu vou jejuar. Charles Spurgeon fala assim: Jesus é o esposo que veio para conquistar e ganhar sua noiva. Aqueles que o seguiam eram os seus convidados, os melhores companheiros do noivo. Eles deveriam regozijar-se enquanto o noivo estivesse com eles, pois a tristeza não é adequada para uma festa de casamento. Você entendeu? Ninguém vai para uma festa de casamento triste, vai. Ninguém vai para uma festa de casamento, quando termina o casamento, vai para o jantar. Não, eu estou de jejum. Você é doido? Vai perder a comida toda. Que gastou milhões, né, Felipe? Ali foi uns milhões, não foi o seu casamento? Foi mais uma... Pois é, não, calma, não é a hora de jejuar agora. Depois, quando o casamento acabar, você jejua. É isso que o Charles Spurgeon está reafirmando do texto. Nosso Senhor é a nossa alegria. Sua presença hoje é o nosso banquete. Em sua presença, a plenitude de alegria. E na sua ausência, a profundidade de miséria. Enquanto Jesus estava ensinando sobre o reino, ele estava com eles, era alegria. Depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que Jesus foi levado ao céu, eu vou para o céu preparar lugar. Por isso que Paulo fala: enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo? O Senhor foi para o céu, preparar-vos lugar. Mas deixou o Consolador. Mas ainda estamos num lugar de miséria. Nós estamos vivendo neste mundo. Nós não estamos mais com o noivo. Nós estamos esperando ele voltar. Então, enquanto nós estamos esperando o noivo chegar, agora é a hora de fazer o jejum. Você entendeu o texto? Você entendeu? Porque quando Jesus voltar, não vai mais haver necessidade de fazer jejum. Então primeiro eu vou me casar com ele, primeiro eu vou entendê-lo, primeiro eu vou saber o que significa isso, para que depois eu venha jejuar. Olha o verso 16. Olha o verso 16. Mateus 9:16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama. Os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres o quê? Novos. E ambos se conservam. O que Jesus está dizendo aqui, querido? Segundo o teólogo Robert Mose, ele fala assim: as duas ilustrações da vida diária salientam a descontinuidade essencial entre as antigas formas de adoração no judaísmo e o novo espírito da era do Messias. O jejum que os discípulos de João estavam fazendo era um jejum de Yom Kippur, era um jejum tradicional, era o jejum da antiga aliança. Presta atenção nisso aqui, gente. O jejum que o povo fazia era um jejum para pedir perdão. O que é a palavra jejum? Nesteia. O que significa a palavra nesteia? Perdoar. Lembra? Então eu estou triste porque eu preciso que o Senhor me perdoe. O dia de expiação era o dia que o povo se juntava para fazer jejum, para pedir perdão para o Senhor. E Jesus fala o quê? Eu não posso colocar remendo em pano velho. Eu não posso fazer jejum na velha aliança. Eu não posso fazer jejum pedindo perdão. Porque o verdadeiro jejum é porque o Senhor já nos perdoou. Então eu não posso colocar pano novo, remendo novo, em pano velho. Eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Eu preciso entender. Olha, o pano novo e o vinho fresco representam o espírito alegre do cristianismo. Significa o tempo da graça, o nosso conhecimento do céu.
a nossa vida com Cristo em Cristo. O povo jejuava sem o Espírito da verdade. Hoje nós jejuamos porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O jejum agora é diferente. A vida cristã não é um remendo novo e uma estrutura velha. O Evangelho hoje é algo novo em uma estrutura nova. É um novo. Nós estamos vivendo uma vida nova. O Evangelho não é para pessoa velha, no sentido de pessoa com a cabeça velha. O Evangelho é para o novo. O Evangelho não é para as coisas velhas. O povo jejuava por um simples ritual. O povo jejuava sem nenhum conhecimento. Eles jejuavam para pedir perdão. Hoje nós jejuamos porque o Senhor já nos perdoou. Isso é remendo em pano novo. Nós não fazemos as coisas para obter as coisas de Deus. Nós fazemos porque já temos as coisas de Deus. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Olha, o vestuário velho e os odres também velhos representa as formas restritivas do antigo culto, da religião vazia, dos rituais para se obter o perdão, os jejuns vazios de sentimentos impuros. O que adianta eu jejuar se eu estou com raiva do irmão? E que adianta eu jejuar se eu não perdoo o meu irmão? Falo mal de todo mundo, falo mal do pastor, falo mal da liderança. Estou nem aí para nada, não tem santidade em nada e quer fazer jejum. Como? Eu não posso colocar remendo em pano velho, não adianta. É isso que ele está dizendo. Nós fazemos um jejum porque nós colocamos o pano novo, um remendo novo em pano novo. Eu coloco o vinho novo em odres novos. Aleluia. Querido, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Precisamos entender o que é o jejum. É em Cristo. Tudo que nós fazemos é pano novo, é odre novo. É jejum puro. É entendimento certo. É um jejum sem mistura das coisas antigas, rituais de coisas antigas. O Evangelho está em uma estrutura nova. O Evangelho está em uma estrutura limpa, numa estrutura pura. Diante desse cenário, agora nós podemos fazer o nosso jejum. Eita glória! O Senhor nos convida para o novo. Não adianta você fazer as coisas que são novas, mas uma mentalidade ainda velha, em rituais antigos, em práticas antigas. Por que você faz as coisas? Porque me falaram que é assim. Não. Por que você vai jejuar? Ou por que você vai tomar a ceia? Porque se eu não tomar, vão falar mal de mim. Não. Tudo está sobre o porquê você faz. Por que você faz? Por que você crê? Por que você vem para os cultos? Por que você faz as coisas? Por quê? Por quê? Essa é a base. Esse entendimento desse porquê. Jesus, nós estamos jejuando, mas seus discípulos não estão. Fique tranquilo. Porque eu estou ensinando para eles que existe um odre novo para se colocar o vinho novo. Eu não posso pedir para eles jejuarem se o odre ainda está velho. Se a mente ainda está velha. Não se arrependeu dos seus pecados. Porque o povo jejuava para pedir perdão, que provava que eles ainda estavam no pecado. Isso é pano velho. Porque o que Jesus fez na cruz? Morreu. Morreu por quê? Estamos criando um pano novo. Por que ele morreu? Porque os judeus mataram. Não. Por que ele morreu? Porque os romanos mataram. Não. Por que ele morreu? Para perdoar os nossos pecados. Agora o meu jejum é diferente. Porque eles jejuavam sem esse pano de fundo. O povo jejuava, a palavra nesteia, para pedir perdão. Jesus não tinha se manifestado ainda.
Eles ainda estavam em seus delitos e pecados. Nós estamos levantando nossas mãos cheias de pecado. Jesus, aleluia! Nós estamos subindo aqui, ministrando louvor em pecado. Servindo em pecado. Isso é pano velho, igreja. O que Jesus fez? Perdoou os nossos pecados. Eu não tenho mais raiva. Eu não tenho mais ódio. Eu perdoei meu irmão. Meu coração está puro. Meu coração foi perdoado. Jesus me perdoou primeiro. Agora eu estou em outro pano. Jesus me perdoou. Então eu tenho aqui algumas verdades sobre o jejum. Primeira verdade. Eu jejuo não para obter perdão. Eu jejuo não para obter perdão como antigamente. Não. Eu jejuo porque eu já fui perdoado. Segunda. Eu jejuo para me arrepender dos meus erros que podem me afastar deste perdão. Olha que diferença. Agora eu vou jejuar para Deus me livrar dos erros que pode me tirar, que pode me colocar numa condenação. Eu não quero sair desse perdão. Eu não quero sair dessa graça. Então eu vou jejuar para que eu não venha sair desse perdão. Eu já vivo num pano novo. Esse vinho já está no odre novo. Então eu vou jejuar para não perder isso. Para eu não perder a graça. Para eu não perder o perdão que Deus me deu. Por isso eu jejuo. Olha a diferença. Eu não posso colocar remenda em pano velho. Mudou agora. Mudou, não. Mudou. Terceiro. Eu jejuo para não perder a sensibilidade do Espírito Santo em minha vida. Está começando a perder a sensibilidade? Então jejua, meu irmão. Porque isso é remenda em pano novo. Porque isso é vinho em odre novo. Jejua para você não perder a sensibilidade. Quarto. Eu jejuo não para me afastar, para não me afastar da graça. Agora eu jejuo para não me afastar. E último. Eu jejuo para esperar o noivo voltar. Eu jejuo para esperar o noivo voltar. Porque quando ele voltar, eu quero estar pronto, preparado para a volta de Cristo. Porque quando ele voltar, não precisaremos mais jejuar. Pois nós estaremos para sempre com o noivo. Com Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Quero chamar aqui os diáconos para servir a ceia. Irmãos, Jesus disse que não pode colocar esse remendo em pano velho. Esse vinho não pode ser derramado em odre velho. Eu preciso me arrepender. Jesus morreu numa cruz para nos perdoar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O jejum, a nesteia, o jejum antigo, era para clamar perdão. O jejum antigo era: Pai, eu estou na lama, eu estou em pecado e eu te peço perdão. Elemento de... Eu esqueci, elemento de negação. Nesteia. Amém? Esse era o pano velho. Jesus veio, por isso que ele falou: os meus discípulos não vão jejuar agora, porque eu estou ensinando, colocando um pano novo. E qual é o pano novo? Ele morreu por nós. Jesus garantiu o nosso perdão. Agora você jejua, porque você já tem o perdão. Você entendeu? O que é o vinho novo em odre novo? Queridos, nós precisamos caminhar nessa verdade. E nós vamos fluir nessa verdade, amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos. Queridos, nessa noite o Senhor falou ao teu coração. E você sabe que você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Você tem muitos. Mas nessa noite o Senhor falou ao teu coração. Não adianta você jejuar, não adianta você orar. Porque o jejum que você está oferecendo é um remendo e um pano velho.
Receba o perdão. Receba a graça. Receba o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo encher você. Aí você jejua. Você jejua não para obter, você jejua porque você já obteve. Porque você já recebeu. Você tem o Espírito Santo. Mas nessa noite você nunca orou confessando Jesus. Você nunca orou. Você nem sabia que tinha que orar. Nesta noite você quer entregar a sua vida para Jesus. Nesta noite você quer se entregar completamente a Jesus. Para que venha um plano novo sobre você. Para que você possa jejuar. Para que possa vir o Espírito Santo. Para que possa vir a alegria. Ou você se afastou desse evangelho. Olha, você vacilou. Você pecou. E você está em ruína, triste. Mas nesta noite o Senhor quer fazer uma ligação novamente. Você quer voltar para Jesus nessa noite? Você quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador? Você quer voltar para Jesus? Aí no seu lugar, levante a sua mão então, dizendo: eu quero voltar. Eu quero Jesus. Você quer Jesus nessa noite? Levante sua mão dizendo: eu quero Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Você que está no YouTube e o Senhor falou ao teu coração, nos procure. Aí tem o meu telefone, você vai entrar em contato comigo, nós queremos conhecer você. Todos aqui somos do Senhor. Todos aqui nós nos arrependemos dos nossos pecados, amém? Nós estamos num pano novo. Nós vai derramar vinho novo em odre novo. Quantos odres novos nós temos aqui? Aleluia!